A gente falando sobre o tempo, a minha opinião é até um pouco suspeita, porque eu sou completamente apaixonada por essa questão do tempo em si. E aí, isso me remete àquela divisão clássica do tempo, do Cronos e do Kairos, do tempo cronológico ser totalmente diferente do tempo percebido, do tempo sentido, do tempo da natureza que seja. Mas tanto o Cronos como o Kairos, eles estão passando, eles estão em movimento. Eles podem passar de maneiras diferentes, eles podem ser percebidos, medidos de maneiras diferentes, mas eles estão passando. E aí eu remeto àquela primeira concepção que o Bruno colocou lá no documento, de que a gente está em constante transformação. Que eu acho que a ação de semear, a ação de preparar o solo, está dentro dessa transformação, uma transformação para regenerar, mas está dentro desse tempo e não tem como a gente se cobrar para que isso aconteça para ontem ou instituir o tempo cronológico, mercadológico, ou quer que seja dentro desse processo dessa rede. É muito louco, eu fico realmente estava refletindo sobre essa questão do tempo, porque o estudo da Margaret Mead, na verdade, ele fala sobre a empatia, só que a percepção que eu tenho não é só uma questão de empatia, de alguém ter cuidado daquele ser humano a ponto dele ter tido tempo para se recuperar. A questão não foi a empatia, foi o ter tido tempo. Então, eu acho que o tempo é muito a chave, porque o que a gente encontra, e aí retomando aquilo que o Léo estava falando, da questão de que talvez existam pessoas que elas não tenham hoje a consciência e não possam ter, pela própria criação delas, a consciência da regeneração, por exemplo. Mas talvez seja só uma questão de tempo. E aí o tempo ele vem como, sabe, como uma esperança. É como se não tivesse perdido, como se houvesse tempo ainda. Talvez não o tempo cronológico, mercadológico, mas esse tempo sentido, esse tempo vivido, não sei. Eu acho que isso já é total você olhar o tempo sob o paradigma da regeneração, né? E não sob o paradigma da escassez. Sim, com Sim. certeza. Tem um autor que fala de regeneração, que eu não vou saber qual é agora, mas ele fala assim, os tempos pedem urgência, vamos desacelerar. Então, assim, tipo, a gente quando pensa em urgência, pensa em acelerar, né, as coisas. É. E Então, eu a acho que gente isso, precisa de urgência, vamos desacelerar, né, aprender a trabalhar com o tempo das coisas. Que e de aí eu uma acho forma que prática, né, Bruno? Se a gente pensar assim, faz muito sentido isso, né, que ele fala. Quando a gente fica muito assim desesperado para resolver uma coisa e achando que tem que ser muito eficiente, e muitas vezes não sai do jeito. Às vezes pode até sair, mas muitas vezes a gente não está nem refletindo sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem algum dos clientes aqui do setor bancário e eu não conheço nenhum bancário, posso estar errado, mas que ele esteja feliz com o que ele trabalha, sabe? Então, a grande demanda mesmo é depressão, é desilusão. E, e as pessoas, elas não têm tempo na vida delas, porque o trabalho delas, que é todo baseado em metas, baseado em essa estrutura assim, né, do sistema capitalista de ser eficiente demais e rápido demais, isso é muito destrutivo para a consciência, né? Você não para pensar naquilo que você está fazendo, né? Se você está vendendo, por exemplo, um produto para uma pessoa que vai mais prejudicar ela do que favorecer. Então, faz todo sentido a gente ter esse tempo para recuar, né? A gente poder olhar um pouco as coisas, né? E respeitar esse tempo e fazer no tempo que deve ser feito, né? nisso que o Léo tá falando me remete a duas coisas. Primeiro, a concepção do ócio criativo, né, do Domenico De Masi, de
de como que o ócio ele também é um espaço de criação. E na verdade isso já vai me remeter lá à Grécia Antiga, né? De que fazer negócio era negar o ócio, ou seja, era você não estar sem fazer nada. Então, o homem bem visto socialmente lá na Grécia Antiga era aquele que poderia gozar do ócio e não o que fazia negócio. E a gente inverteu totalmente esse paradigma agora na contemporaneidade. A ideia do gozar, do prazer, hoje está associado com o negócio. Mas, além dessa questão do ócio criativo, também vai me remeter à própria ideia do processo. Eu estava até falando com o Bruno essa semana sobre isso, de como nós fomos usurpados da concepção de processo, como a indústria, de modo geral, a indústria cultural, a indústria de alimentos, a indústria farmacêutica, elas roubaram das pessoas essa percepção do processo, de tudo que está por trás de tudo, de todo o tempo que está por trás de todas as coisas. O que me remete ao trabalho que a Joana vem fazendo, porque ela faz esse resgate do processo, sabe, daquilo sendo plantado e daquilo sendo colhido, preparado até chegar na pessoa. Então, eu acho que de alguma maneira tudo acaba se convergindo para essa questão do tempo, do processo, que é o que está por trás do poder regenerar-se, né? É ter tempo para isso. Não me bate. Vai comer as maçãs. Cara, em nenhuma hipótese eu achei que essa conversa hoje fosse chegar em tempo.